Precisamos falar com urgência da forma como a grande mídia tem tratado o escândalo Master. Porque a gente tem que ficar atento, porque a manipulação eleitoral já começou. Vem com a gente. O Banco Master, para quem não sabe, foi o maior escândalo, está sendo até o momento o maior escândalo no sistema financeiro no Brasil. E nós sabemos que vivemos num capitalismo financeirizado, onde a principal mercadoria é o dinheiro e não os produtos de consumo. Faz muito tempo que a sociedade migrou de uma sociedade de capitalismo de consumo para uma sociedade de capitalismo financeiro. Ou seja, quando você compra um carro, mais importante do que fazer um carro é vender o dinheiro para você comprar um carro, ou seja, endividar as pessoas. Nesse contexto, precisamos olhar atentamente a Rede Globo, senão a gente não vai entender os movimentos dela. E se a gente acusar a Rede Globo de pura e simplesmente de ser bolsonarista, nós estamos sendo ingênuos. E aqueles que, eventualmente, ao ver movimentos da Globo, diante da política, acusar a Globo de comunista, de esquerda, que é o lado dos bolsominions, aí é estupidez total, né? Porque a Globo está totalmente no contexto do capitalismo financeiro. Por um motivo muito simples, não bastando o fato de que os anunciantes dela são predominantemente do sistema financeiro, ou seja, bancos, fintechs e bets, né, nós vamos observar que a Rede Globo, ela por si só, já migrou muito dos seus negócios para o sistema financeiro. E a Globo tem grande interesse de que a aposentadoria, que o sistema previdenciário ele vá para as cucuia, ou seja, que as pessoas tenham que comprar, tenham que fazer previdência privada, porque ela está, vamos dizer assim, mancomunada com esse movimento. Da mesma maneira que é muito interessante para a Rede Globo que as bets continuem ilesas e que não tenham, né, tanta fiscalização e não tenham que pagar os tributos, e assim como a Globo tem grande interesse pela reforma administrativa para poder privatizar as empresas e favorecer os empresários, todos os negócios que estão por trás dos empresários capitalistas e do sistema financeiro, né? Então ela quer mais que as pessoas tenham que fazer seguro de vida, seguro de saúde, que são os convênios particulares, que as pessoas tirem seus filhos da escola pública e coloquem na particular, que as universidades particulares ganhem cada vez mais clientes, porque ela está interessada em que se venda dinheiro para que as pessoas tenham acesso a bens e consumos, bens e aos produtos de consumo, porque atualmente não interessa a sociedade tanto vender o produto, mas sim vender o dinheiro para ter o produto, né? Ou seja, nós estamos cada vez num sistema onde produzir e está difícil, muito mais difícil ainda seria distribuir a riqueza dentro de um sistema financeirizado. Então esse é o perfil da Rede Globo e da elite, não só brasileira, como mundial de um modo geral. Aqui no Brasil nós temos alguns agravantes, porque nós temos uma elite que é herdeira do sistema escravocrata e ela tem muita dificuldade de entender que a gente precisa pagar salários para o trabalhador e que o trabalhador precisa viver. E quando o trabalhador tem acesso à riqueza, isso movimenta a economia. Nós estamos hoje, atualmente, no mundo, vivendo uma imbecilidade. Diante de tudo isso, cabe a nós lembrarmos que a Rede Globo tinha como seus principais patrocinadores o Banco Master. Você pode falar assim, como assim Banco Master? Eu não via propaganda do Banco Master dentro da Rede Globo. Via sim, você via do Will, que era o principal patrocinador do Caldeirão lá com Mignon e também aparecia muito no Domingão lá com Hulk e fora toda a programação. O Banco Will, que o nosso querido Vinícius Júnior, né, que é dito por muita gente como o nosso herói
antirracista. Na verdade, também, se ele é herói antirracista ou não, isso não vem ao caso, de qualquer maneira, ele era o principal, vamos dizer assim, garoto propaganda do Will, né, do Banco Will, que é uma fintech. Falado disso, é interessante ver que a Globo, ela fala do escândalo do Master, e ela fala, e ela ataca Alexandre de Moraes, que para mim não é novidade nenhuma. A gente que é da esquerda temos que ser muito gratos por Alexandre de Moraes ter feito a sua obrigação, que é ter barrado a aberração que foi o bolsonarismo, ter uma freada no bolsonarismo e fazer Bolsonaro e a sua corja pagar pelo que ele fez, que foi a tentativa do golpe. E digo mais, ele teria muita coisa para pagar, né? Ele tem a questão do toda a pandemia, a péssima gestão da pandemia, que de fato tudo que ele fez contribuiu para a morte de milhões de pessoas, né? E também outras questões, né, que estão aí, como escândalo de joias, um monte de coisa estranha que aconteceu no governo dele, como acharem cocaína no avião presidencial, enfim. O que não falta seriam motivos para deixar o nosso querido Bozo Bocó uma estadia maior. E a Globo agora ela está se empenhando em fazer uma cobertura falando daquilo que para mim é o óbvio. Alexandre de Moraes não é um santo. Alexandre de Moraes, ele veio ali do PSDB, a gente sabe que a gente deve muito aliança com o PSDB, o ex-PSDBista, né, com ex-tucanos, para que a gente conseguisse administrar tudo isso daí, né? Porque Lula, de uma maneira muito inteligente, fez essa aliança com ex-tucanos e Alexandre de Moraes veio meio que no bojo dessa história, direto ou indiretamente, junto com o Alckmin, e tá aí, tá posto. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que Alexandre de Moraes não é um santo. Porém, a Globo não está noticiando como se deve a questão da Igreja Batista da Lagoinha, né? Nicolas Ferreira metido nessa questão, pessoas que financiaram a campanha de Bolsonaro, né? E de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Ou seja, o escândalo do Banco Master está profundamente arraigado na extrema-direita, apesar da Globo puxar a sardinha para tentar destruir a imagem de Alexandre de Moraes, que já é exatamente uma grande maravilha em termos de moral, né? Mas tudo bem, né? Tem essa questão da mulher dele com contratos, tem que ser investigado. Eu não sou a favor de passar a mão na cabeça, mas tem que ficar bastante atento, porque o movimento da Globo é bem claro. A Globo está fazendo de tudo para eleger alguém que faça a agenda do bolsonarismo. Não se iludam, a Globo ela é a favor da agenda bolsonarista. A Globo só não gosta do bolsonarismo nu e cru, como foi o dito cujo que está lá enjaulado, né? Mas ela agora está começando, e já comprou, acho que não começo não, acho que está bem explícito que ela já comprou a ideia de que o Flávio Rachadinha é um Bolsonaro domesticável, como ela acreditou lá no passado, na eleição, quando o Bolsonaro chegou ao poder. Ela acreditou que o Bolsonaro seria domesticável e ela conseguiria fazer a reforma da Previdência, conseguiria destruir direitos do trabalhador, conseguiria destruir o serviço público e as estatais, para poder facilitar toda a privatização e favorecer o sistema financeiro. Mas, de repente, quando ela viu, o Bolsonaro é simplesmente um animal. E agora ela está acreditando que ela vai ter o Flávio Bolsonaro para continuar a obra terrível de destruir o Brasil, o direito dos trabalhadores, porém de um modo mais brando e civilizado. E ela se ilude que se tem uma coisa que a extrema-direita não é civilização. Ela não tem nenhuma noção de civilização. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal.